Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus queridos alunos? Vamos a uma aula de neuroanatomia, não é? Sobre primeiro e segundo par craniano. Vamos compartilhar a tela aqui, ó. Aqui, ó. Já temos na tela a aula. E vamos ao começo da nossa aula. Primeiro e segundo pares cranianos. Nervo olfativo e nervo óptico, dois nervos sensoriais, né? Vou falar para vocês, puramente sensoriais, que eu vou falar hoje para vocês. Tá? Isso aqui é uma imagem da descrição de pares cranianos feito pelo Andrea Vesalius, lá em 1500 e alguma coisa, não é? A gente tem a descrição que eles tinham da neuroanatomia na época. Eles consideravam a existência de 7 pares cranianos, não é? Esse é um desenho histórico no estudo dos pares cranianos, não é? O nosso desenho de abertura dessa aula de primeiro e segundo pares cranianos, tá? Os pares cranianos, na realidade, são 12, tá? Vou mostrar eles aqui para vocês. Isso aqui é uma vista ventral do encéfalo, não é? São pares cranianos porque eles são impares, não é? E eles vão partir do encéfalo, não é? O 11º tem uma questão ali, falo que parte da medula espinal, tá? Mas nós vamos deixar assim. Mas eles existem em pares, são nervos que partem do encéfalo, não é? E vão ter diferentes funções e funções importantíssimas dentro da neurofisiologia, tá? Quais são os pares cranianos? Nessa visão aqui da parte ventral do encéfalo, tá? Vindo de rostral para caudal, tá? Primeiro par craniano, nervo olfatório, tá? Depois nós temos o segundo par craniano, nervo óptico, tá? O primeiro par craniano, ele sai do telencéfalo, é o único par craniano que sai do telencéfalo. O segundo par craniano, nervo óptico, ele sai do diencéfalo, do núcleo geniculado lateral do tálamo do diencéfalo, tá? É o único par craniano que sai do diencéfalo. Depois nós temos 2 pares cranianos que saem do mesencéfalo, que é o oculomotor, tá? E o troclear. O troclear é o único que sai dorsalmente, não é? Do encéfalo. Depois nós temos lá a gente vai ter a ponte, não é? Na ponte nós temos o quinto par craniano, trigêmeo, tá? Porque ele tem 3 ramos, não é? Ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Depois nós temos o sexto par craniano, nervo abducente. Sétimo par, nervo facial. Nono par, glossofaríngeo. Depois nós passamos para o bulbo. E aí, na ponte a gente vai até o oitavo par craniano, tá? Depois a gente passa para o bulbo. E aí nós temos o quê? Aí nós temos glossofaríngeo, 10º par craniano, tá? Tá brava a coisa hoje, hein? Glossofaríngeo, 9º par craniano. Vago, 10º par craniano. Acessório, 11º par craniano. E o hipoglosso, responsável pela movimentação da língua, 12º par craniano. Tá? O assunto da aula de hoje é nervo olfatório, primeiro par, e nervo óptico, segundo par craniano. Vai se ater a esses 2 pares cranianos aqui. Aqui a gente tem uma outra imagem, um pouquinho mais detalhada, não é, desses pares cranianos. Então a gente pode ver aqui, ó, aqui o primeiro par, não é, o olfatório, tá? Que ele começa com uma estrutura que é o bulbo olfatório aqui, e depois a gente tem o quê? Depois a gente tem o trato olfatório, depois aqui o segundo par craniano, e aqui a gente já está no quiasma óptico,
Notem que logo abaixo aqui desse quiasma óptico, eu vou ter o quê? Logo abaixo aqui, eu tenho a hipófise, não é? Eu vou ter a hipófise aqui. Aqui o terceiro par craniano, nervo oculomotor, tá? Aqui é bem fininho, saindo o quarto par craniano aqui do outro lado também, tá? Aqui o quinto par craniano, tá? Com os seus diferentes ramos, o oftálmico, o maxilar e mandibular, tá? V1, V2 e V3. O V ele vem de V do quinto par craniano, não é? Depois o sexto, aqui o abducente, tá? Depois, ainda na ponte, o sétimo, o nervo facial, e o oitavo, o vestíbulo coclear. E aí depois a gente entra no décimo, já no bulbo, 11º, glossofaríngeo, 10º, nervo vago, não, 9º, glossofaríngeo, tá? 9º, glossofaríngeo, 10º, nervo vago, tá? 11º acessório e 12º hipoglosso, tá? Tô meio perdido hoje, né? Que coisa. Não se preocupem, a gente vai se encontrar ao longo da aula, tá? Então, essa é uma visão dos pares cranianos. Hoje a gente fica com o primeiro e o segundo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber por onde entram ou saem esses pares cranianos, não é? Qual é o caminho que eles fazem na caixa craniana, tá? Assim, ó, tem que lembrar que o primeiro par, ele é uma parte do sistema nervoso que fica externo, né? Na realidade, o epitélio olfativo é a única porção do sistema nervoso central que acaba ficando externalizada, não é? Então, o que que acontece? Esses neurônios, eles saem por essa lâmina aqui, ó, que é a lâmina cribiforme, tá? Ou lâmina cribosa, tá? Aqui a gente tem uma protuberância do etimoide, né? Essa lâmina cribiforme pertence ao etimoide, não é? A gente tem uma protuberância mediana aqui, ó, do etimoide, que é a crista etimoidal, tá? Tudo isso, tá? Fica aqui, ó. Fica nessa fossa, tá? Anterior. Isso aqui é a base do crânio, não é? A parte interna da base do crânio, tá? Aqui na frente a gente tem o osso frontal e aqui seria a parte de trás. Nós temos aqui o occipital, tá? Depois nós temos o quê? Nós temos uma fossa média, tá? Que é aqui, ó. Isso aqui, ó, é a fossa média, tá? Isso aqui é a fossa média. E isso aqui é a fossa posterior. Então, nós temos a fossa anterior, por onde vai sair, não é, o primeiro par craniano, não é, onde vai sair o epitélio olfativo, não é, do primeiro par, tá? Nós temos aqui a fossa média e aqui a fossa posterior, tá? O canal óptico por onde passa o segundo par craniano, o nervo óptico e a artéria oftálmica é exatamente esse buraquinho aqui, onde eu estou deixando meu mouse aqui, tá? Opa, peraí, o mouse acho que mudou de lugar. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o canal óptico. Quando eu tiro a mão do mouse, ele some, não tinha notado isso. Tá aqui, ó. Aqui está o canal óptico. Certo? O canal óptico, ele vai ter algo em torno de 5 milímetros de largura e em torno de 6 milímetros de altura. Por aqui passa o segundo par craniano e a artéria oftálmica, tá? Então, o primeiro par se comunica com o meio externo, não é, com a epitélio olfativo aqui, ó, na lâmina cribosa, tá? Que é uma porção do osso etimoide cheia de furinhos, tá? E o segundo par, que é uma projeção do diencéfalo, não é? Ele passa por aqui, ó. Ele vai passar por esse canal óptico aqui, tá? Já na fossa média, tá? E já no esfenoide,
Tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais de atenção. Olha aqui, ó. Aqui é a crista Galli, não é? Etimoide. Aqui é a lâmina cribosa, olha aqui ela toda furadinha, tá? E aqui, ó, o canal óptico por onde passa o quê? Por onde passa o segundo par craniano, não é? Aqui a gente já está no esfenoide, tá? E aqui na frente a gente está no etimoide. Ok? Bom, aqui a gente tem esse canal óptico sendo mostrado de frente. A gente está vendo a órbita, não é? Ocular e está vendo que está vendo esse canal sendo mostrado de frente. Notem como a órbita do olho ela é composta da união, né, de vários ossos, não é? Vários ossos vão se juntar ali nessa órbita para formar a órbita do olho. A gente tem aqui, ó, em azul aqui, ó, a gente tem o osso frontal. Tudo isso aqui é o osso frontal. Aqui está a órbita do olho, não é? Aqui está o osso frontal. Depois nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, o zigomático, nessa cor laranja aqui, tá? Depois nós temos o esfenoide, aqui a gente tem a asa maior do esfenoide, tá? E aqui a asa menor do esfenoide, aqui a asa maior. Eu estou delineando essa parte amarela aqui, ó, tá? E aqui a asa menor do esfenoide, maior e menor. Então aqui, ó, este orifício aqui, ó, aqui é o canal óptico, tá? Por onde passa o segundo par craniano, tá? Também nós temos para compor essa órbita, a gente tem o etimoide, não é? Tem aqui também o osso lacrimal, tá? Aqui um pedacinho, não é? Do palatino, não é? Aqui nessa cor meio rosa aqui. E em verde aqui, o maxilar, tá? A parte do maxilar que entra dentro da órbita. Então, olhem quantos ossos a gente tem aqui para compor essa órbita. A gente vai ter para compor essa órbita, vamos botar por cores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos, tá? Que vão acabar compondo essa órbita e aqui a gente encontra esse canal óptico na asa menor do esfenoide. Por ali passa o segundo par craniano. Bom, aqui a gente tem a lâmina cribosa, tá? Uma representação da lâmina cribosa, tá? Olha aqui, ó. Vem aqui o bulbo olfatório, tá? E aí nós temos neurônios que fazem o quê? Que ficam nesse epitélio aqui, nesse epitélio olfativo. Então aqui a gente tem os corpos dos neurônios e aqui a gente tem prolongamentos desses neurônios. Aqui tem axônios que vão até o bulbo olfatório, tá? Depois aqui nós temos células de suporte, nós temos células-tronco, tudo isso é bem explicado dentro da neurofisiologia. E essas células aqui, ó, esses neurônios aqui, eles têm cílios, não é? São células ciliadas. E aqui que ficam os receptores para olfato, tá? Esse é um epitélio que a gente tem células-tronco, é um epitélio que a gente consegue ter regeneração, não é? Então, se fala muito em obtenção de células-tronco de epitélio olfativo. Notem que é uma porção que o sistema nervoso está, o sistema nervoso central está praticamente externalizado, não é? Eu tenho aqui, por aqui, eu posso ter a passagem de substâncias que vão fazer o quê? Que vão atingir o sistema nervoso central, tá? Quando o paciente lesa essa lâmina cribosa, lesa essa lâmina cribiforme, né, faz uma fratura dessa lâmina cribiforme do etimoide, não é? Ele pode ter um extravasamento de líquor. Então, é comum o paciente começa a sair líquor, né? Às vezes ele confunde, ele imagina que é coriza, alguma coisa assim, mas não. Na realidade, pode ser líquor. Obviamente, ele tem que fazer uma imagem, um exame de imagem para identificar essa lesão, mas uma coisa bem simples, assim, para saber rapidamente se é um extravasamento de líquor ou não, ele pode
pegar e fazer um testezinho de glicose, aqueles testes com uma fita que os pacientes diabéticos usam para medir os níveis de glicose. Normalmente vai acontecer o quê? Na secreção nasal, no muco nasal, não tem glicose. A gente não vai encontrar glicose. Se ele se ele encontrar glicose ali, não é? Se ele tiver uma quantidade apreciável de glicose sendo detectada pelo teste, é muito provável que o que está vazando ali é líquor, né? Então ele vai encontrar essa glicose ali, e isso é um ótimo indicativo de que ele teve uma lesão dessa lâmina glicosa e ele está perdendo líquor por ali, não é? Então esse é um modo rápido de se chegar a alguma conclusão. Lógico que tem que fazer exame de imagem, não é? Para ver também outros ossos ali, ver se não teve nenhuma lesão de outros ossos daquela região, tá bom? Ou outros ossos da face em geral, tá bom? Bom, então o primeiro par, tá? Eu tenho aqui o bulbo olfatório, tá? E aí eu faço o quê? Aí vem o trato olfatório aqui, ó. O olfatório, esse espessamento aqui, não é? E eu tenho o trato olfatório. O primeiro par craniano, ele corre ventralmente aqui, ó, tá? Sempre junto a esse sulco aqui, ó. Esse sulco telencefálico aqui, ó. Esse sulco telencefálico aqui, ó, é o sulco olfatório. Tá? A gente pode notar bem aqui, ó. Ele vem correndo junto desse sulco olfatório e ele vai fazer o quê? E aí ele adentra no telencéfalo. Tá? Ele vai entrar no telencéfalo para levar as informações olfativas para o cérebro. Tá? Mas aonde que ele adentra no telencéfalo? Isso aqui é uma imagem do Atlas do Páxino, né? Então aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem um corte mostrando o quê? Mostrando ao longo, não é? Dos diferentes eixos, não é? Ao longo do eixo aqui, a gente consegue ver o ponto exato onde ele entra. Para ser mais exato, ele entra menos 12,5 milímetros. Isso significa que no eixo Z, tá? Ele está 12,5 milímetros à frente da comissura anterior. Tá? E quando ele entra, esse aqui é o ponto, isso aqui é ele entrando, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou passando com a setinha aqui, ó. Isso aqui é a entrada, tá? Do primeiro par craniano. E aqui a gente já vai ter um córtex, não é? Responsável por quê? Por processamento olfativo, e aqui ao lado que a gente tem córtices, né? Que é o plural de córtex, né? A gente tem córtex que já participam do processamento olfativo, tá? Aqui, esse aqui que está em amarelo, não é? São núcleos da base, né? É caudado e putame. Então ele vai entrar mais ou menos aqui nessa posição, menos 12,5, tá? Lógico, vai variar de indivíduo para indivíduo, mas é bem próximo aqui, menos 12,5 à frente da comissura anterior. Esse é o ponto de entrada, não é? No telencéfalo do primeiro par craniano nervo-olfatório, tá? Bom, então eu tenho um epitélio olfatório, que se faz o quê? Que se comunica com um bulbo olfatório, tá? Tem essa figura que mostra o órgão vomer nasal. O órgão vomer nasal é uma discussão se ele existe ou não em seres humanos. Isso eu discuto bem na fisiologia, tem toda uma discussão sobre isso, tá? Mas tem um epitélio olfatório que faz o quê? Que se comunica com o bulbo olfatório. E aí vai acontecer o quê? Esta informação, ela vai ser levada por fibras para diferentes regiões do encéfalo, tá? Vai ser levada, vai decussar e vai para o bulbo olfatório contralateral, vai para uma região chamada tubérculo olfatório, vai para o córtex piriforme, vai para a amígdala, sempre lembrando que a amígdala é uma região encefálica, tá? O que nós temos aqui são as tonsilas palatinas, não é? A amígdala tem um formato de amêndoa, e no caso essa amígdala é uma estrutura encefálica. Depois essa informação vai para o hipocampo, vai para o córtex entorrinal, vai para o hipotálamo, córtex frontal.
tálamo e córtex órbito-frontal. Se fala que a consciência do odor, não é? É aqui no órbito frontal. E tem uma certa assimetria, as fibras não vão de modo, digamos, com a mesma intensidade, a mesma quantidade de fibras para os dois lados. O lado direito acaba recebendo mais fibras e tem uma certa assimetria, não é? E o processamento pode ser um pouco mais efetivo, não é? Da parte olfativa do lado direito do encéfalo. Tá? Então, ele não é esquerdo e direito, não são exatamente iguais quando você fala em olfato. Tá? Mas, assim, tudo isso pertence à neurofisiologia e a gente vai falar sobre essas vias bastante lá na neurofisiologia, sobre essas assimetrias, sobre a consciência do odor e assim por diante. Só alguns detalhes para vocês, por exemplo, olhem só, por que é importante essa informação olfativa, por exemplo, chegar até o hipotálamo? Por exemplo, a mãe, quando ela sente o cheiro do bebê, não é? Ela faz o quê? Ela pode ativar os núcleos supraópticos e paraventricular para lançar a ocitocina para ela poder injetar o leite. Isso é importante para o processo de amamentação, então tem que ter essa via. Tem que ter uma comunicação entre o que é? Uma comunicação entre a parte sensitiva, não é, do olfato, e essa informação tem que chegar até o hipotálamo para ativar o supraóptico e paraventricular para lançar ocitocina lá na neurohipófise. Tá? Outro exemplo aqui é quando ela chega ao hipocampo. O hipocampo é uma região responsável por formar memórias. A formação de memórias depende da integridade do hormônio, do hipocampo, não é? Então, o que acontece? Quando a gente lembra alguma coisa a partir de um odor, não é? Nada mais é do que o quê? O indivíduo está sentindo aquele odor, novamente, isso está indo para o hipocampo, não é? O hipocampo vai formar memórias, vai ajudar a formar memória, mas também pode ajudar a evocar essa memória depois. Tá? Tem algumas regiões corticais também que ajudam a evocar essa memória, que recebem informações mostrando que a gente está sentindo aquele odor de novo. Tá? Podem ser memórias tanto positivas quanto memórias negativas. Mas isso também pertence à neurofisiologia. A gente fala sobre isso quando fala em memória, não é? Mas para vocês entenderem a quantidade de vias olfativas que tem dentro do sistema nervoso central, tá? Bom, problemas relacionados ao olfato. O que o paciente pode fazer? Ele pode ter uma anosmia, que é perder completamente o olfato, ou uma hiposmia, tá? Que é perder parcialmente o olfato, é uma redução do olfato. Ele pode ter hiperosmia, ele pode aumentar a sua capacidade olfativa. Ele pode ter disosmia, ele sente um odor e refere que é outra coisa. Ele pode ter fantosmia, ele pode ter alucinações olfativas, ou ele pode ter cacosmia, no qual ele sente o cheiro de podre. Para ser mais exato, não é o cheiro de podre, sente o cheiro de fezes em tudo que ele cheira. Tá? Causas de perda de olfato, tá? De anosmia ou de hiposmia. Tá? Congestão nasal, infecções virais, o paciente faz uma gripe, ele pode perder o olfato. Essa perda, às vezes, ela pode ser só durante a gripe, ou o processo gripal pode passar e essa perda pode durar mais um tempo. Ou, às vezes, pode ser até permanente. Por exemplo, tem pacientes que fazem dengue, por exemplo, e eles perdem o olfato e não conseguem mais recuperar esse olfato. Eles ficam com anosmia durante um tempo. Tá? Todo mundo sabe também que, por exemplo, o Covid-19 acaba afetando, não é, aquele epitélio olfativo. Um dos primeiros sintomas que os pacientes apresentam é o que? É a perda da capacidade olfativa. Né? Eles começam a apresentar hiposmia ou até anosmia. Então, é comum pacientes que... a gente ouve os relatos dos pacientes com Covid-19, não é? E tem pacientes que referem o seguinte, que perdem o olfato e querem sentir o olfato de qualquer jeito, pegam, por exemplo, um vidro de perfume e colocam dentro do nariz o vidro e não sentem nada com a doença.
Então, infecções virais podem gerar anosmia, não é? Pólipos nasais podem diminuir o fluxo para a região, fluxo de ar para a região, e podem causar perda de fluxo aéreo ali. Com isso vai haver o quê? Pode ter anosmia e hiposmia. Depois a gente começa para as coisas mais raras, tá? Lesão do primeiro par craniano, lesão da lâmina feibosa, tá? Que obviamente vai acabar lesando aquele epitélio olfativo. Tumores que acabam atingindo esse primeiro par craniano, já é uma coisa mais rara. Parkinson, paciente com Parkinson, eles têm hiposmia, eles têm uma redução de olfato e eles vão perdendo o olfato com o tempo. Isso é notável e esses pacientes às vezes fazem essa hiposmia antes mesmo de terem sintomas motor. O paciente faz essa hiposmia quando jovem, não é? E depois ele vai fazer o Parkinson lá em idade adulta. Em idade adulta não, na velhice, não é? E ele tinha hiposmia durante um bom tempo da sua vida. Tá? A anosmia congênita, o indivíduo nascer com anosmia é relativamente raro, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquele epitélio olfativo e vai fazendo uma hiposmia, não é? Em indivíduos até 65 anos vai atingir de 1 a 2% da população, de 65 a 80 já atinge 50% da população, já vai perder algum grau de olfato. Acima de 80 anos, atinge 75% da população, vai ter alguma perda, pelo menos parcial, desse olfato. Qual é o problema de não ter olfato? O problema é que o indivíduo pode não detectar gases, pode não detectar um vazamento, por exemplo, de gás de cozinha, tá? Ele pode não sentir o cheiro da fumaça que tem de algum incêndio, ele pode não sentir o cheiro da comida podre, então tem várias coisas vários problemas de não sentir o olfato, tá? Hiperosmia. Durante a gravidez, as mulheres aumentam o número de receptores para olfato. O olfato tem uma coisa bem interessante, não é? Uma parte bem significativa do nosso DNA. Ele é feito para produzir receptores de moléculas para que a gente sinta o olfato. E aparentemente esses receptores eles são aumentados durante a gravidez. Então, a mulher grávida, ou logo depois que o bebê nasce, ela tem um aumento da sensibilidade olfativa, não é? Existe uma história do Oliver Sacks, não é? Que ele conta uma história de um paciente, que era um paciente que ele se chama Vida de Cão, se eu não me engano o nome do texto que ele conta a história desse paciente, que era um paciente que ele tinha hiperosmia e ele conseguia sentir que as pessoas estavam chegando a uma certa distância, como se fosse um cão. Não é? São casos bem raros, não é, de uma hiperosmia tão acentuada. Mas quem puder dar uma lida nos livros do Oliver Sacks vai ter esse caso descrito. Não é? Disosmia pode ser uma infecção nasal, pode ser danos no primeiro par, problemas de higiene bucal também podem gerar disosmia, não é? A fantosmia, o indivíduo não tem nenhum odor, assim, ele começa a sentir odores. São alucinações olfativas, podem estar relacionadas a eventos epiléticos e algumas disfunções corticais. E a cacosmia, ela pode ser real, o indivíduo pode realmente ter algo que tem um cheiro ruim, um cheiro de podre, não é? Pode ser uma rinite muito significativa, uma inflamação nas tonsilas palatinas, uma tonsilite, uma sinusite, certo? E isso pode realmente gerar esse cheiro de podre. Ou pode ser uma cacosmia subjetiva, ou seja, o paciente não tem algo podre e ele sente esse cheiro de podre. Eventos epiléticos, gravidez, lesões das vias olfativas, alguns tumores, doenças psiquiátricas também causam isso, tá? Muitos pacientes com Covid-19 relatam não somente anosmia e hiposmia, mas relatam uma disosmia, não é? E muitas vezes com cheiro de podre também.
Eles começam a sentir um cheiro desagradável, não é? Quando em coisas que normalmente não tinham esse cheiro, como comida, passa a ter um gosto desagradável. É bem mais raro, o principal é a anosmia e hiposmia, não é? Mas já se tem relato de disosmia e até de cacosmia nesses pacientes. Tá bom? Bom, vamos ao segundo par craniano. Tá? Segundo par craniano, nervo óptico. Aqui a gente tem a estrutura do olho. Isso é muito bem discutido na neurofisiologia. Não é o objetivo da aula de hoje, não é? O olho vai ter uma câmara anterior, uma câmara posterior, uma câmara vítrea, e aí ele tem 3 camadas. Ele tem a esclera, a coroide e a retina aqui. Então, basicamente, a retina é composta de 10 camadas de células. Basicamente, as fibras nervosas que saem da retina vão acabar formando o segundo par craniano, que é o nervo óptico, e vão se dirigir até o diencéfalo, não é? Vão acabar se dirigindo até o diencéfalo, até o núcleo geniculado lateral do tálamo. Tá? Bom, aqui já mostrei para vocês, não é, no slide anterior, por onde passa esse segundo par craniano, não é? Ele vai passar por esse canal óptico aqui, que fica nessa asa menor do esfenoide, como citado anteriormente. Tá? Aqui está o segundo par craniano, não é? E ele está chegando aqui nessa estrutura, não é, que é o quiasma óptico. Tá? Vamos dar uma olhada nesse segundo par craniano. A gente sempre costuma ver o segundo par craniano assim, né? Começa a ver ele fora do encéfalo, ver ele na parte ventral do encéfalo. A gente pega o encéfalo na mão e vê ele assim. Mas eu queria mostrar ele para vocês de outros modos, não é? Em outros cortes, para que a gente pudesse ver. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Então, aqui a gente tem um corte horizontal da caixa craniana. Tá? Ou seja, a caixa craniana está sendo cortada aqui, ó. Estou tendo esse corte aqui e eu estou vendo a parte ventral da caixa craniana. Estou cortando o encéfalo exatamente nessa posição aqui, num corte horizontal. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui o que está em vermelho, que é mais importante para essa aula, que é o segundo par, tá? O quiasma óptico, tá? E também já vamos dar uma olhadinha no trato olfatório, tá? E isso é o corte, isso são as principais estruturas aqui que eu marquei em vermelho. Mas aqui eu coloquei outras estruturas que são legais, que é legal da gente já aproveitar e já começar a conhecer, não é, nesse corte, tá? Para a gente poder se situar aqui nesse corte da caixa craniana, já mostrando essas estruturas do encéfalo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos localizar. Aqui a parte frontal, tá? Aqui a gente vai ter a parte da frente, não é? E aqui a parte de trás, a parte da nuca, não é? Aqui a parte do occipital, tá? Aqui as orelhas do indivíduo, tá ok? E aqui a gente tem uma escala, e essa escala aqui, ó, cada ponto aqui dessa escala, entre cada ponto tem aproximadamente 1 centímetro. Tá? Tem 1 centímetro entre cada ponto dessa escala. Então vamos lá, vamos achar aqui, ó, segundo par craniano. Por que tem esse 2N aqui? Porque vocês vão ver que eu tirei isso aqui do Atlas do Paxinos e depois aparece a imagem do Atlas dos Paxinos para vocês procurarem. Então, quando vocês forem procurar no Atlas dos Paxinos, vocês têm aquela legenda ali. O 2N é o que aparece na legenda do Paxinos para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, dá uma olhada aqui, ó. Segundo par craniano está aqui ele, ó. Bem bonito, ó. Aqui, ó, bem onde o mouse está passando. Isso aqui é o segundo par craniano, tá? Aqui, ó, que tem ele, ó, segundo par craniano. E aqui, ó, a junção do segundo par craniano está aqui, ó. Isso aqui é o quiasma óptico, tá? O trato olfatório é isso aqui, ó, que está passando aqui, ó, do ladinho aqui. Isso aqui é o trato olfatório, tá? Tem um pedacinho aqui, esse aqui, ó, aqui em cima aqui, esse aqui é o trato olfatório também, ó. Tá passando aqui, tá? Depois, olha aqui, olha, a gente está cortando, a gente está fazendo um corte aqui, ó. A
A gente está um pouquinho acima do olho, tá? Então aqui, ó, aqui tem a pálpebra, ó. A pálpebra de um lado e a pálpebra do outro, tá? Aqui, essa que está aparecendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó. Isso aqui é a musculatura do elevador da pálpebra. Depois vocês vão ver, isso aqui é bem importante quando a gente estuda o terceiro par craniano, tá? Depois a gente tem o músculo reto superior do olho, que é isso aqui, ó. Essa cor vermelhinha aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó. Isso aqui é o reto superior, aqui dos dois lados, tá? Depois a gente tem o quê? Depois a gente tem aqui, ó, o osso temporal, que é essa camada mais fina aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem o osso temporal. E aqui a gente tem toda uma musculatura protetora, que é a musculatura temporal. Aqui, ó, aqui é a musculatura temporal protetora lá do outro lado também, tá? Aqui o lobo temporal, tudo isso aqui é lobo temporal. Por que eu não coloquei a sigla ali? Porque ele nem fala em lobo temporal, ele divide esse lobo temporal em diferentes regiões, não é? Então, isso aqui é o lobo temporal. Olha aqui a ponte, ó. E olha aqui, ó. E olha os pedúnculos saindo da ponte aqui, ó, se conectando com o cerebelo, tá? Dá para ver até os núcleos internos aqui, ó, do cerebelo, tá? Aqui o quarto ventrículo, olha aqui, ó. Que bonito aqui, dá para ver o quarto ventrículo aqui, ó. Aqui está o quarto ventrículo. Tudo isso aqui é cerebelo. Certo? Aqui, ó, a artéria basilar, que passa pela porção ventral da ponte, né, naquele sulco basilar. Não é? E aqui nós temos o quê? Aqui o hipocampo, uma partezinha do hipocampo. Tá? E aqui uma parte da amígdala. Tá bom? Lógico que essa aula, o objetivo é visualizar o segundo par craniano e o quiasma óptico, não é? O trato olfatório também faz parte dessa aula aqui, mas a gente já aproveita para mostrar algumas outras estruturas desse corte. Estrutura que a gente vai voltar a trabalhar, não é? Nas próximas aulas. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo a mesma imagem, só que com a legenda dela. Olha aqui, ó. Segundo par craniano. Aqui, ó. Aqui, ó. Segundo par craniano. Tá? Aqui o quiasma óptico. Esse OX aqui, ó. Tá? Aqui, ó, o trato olfatório. Aqui, ó. Trato olfatório. Tá? Aqui, ó, a musculatura do elevador da pálpebra. Aqui, ó. Aqui, ó. Que vai abrir os olhos. Não é? Aqui, ó, o músculo, essa região mais azulada aqui, ó, o músculo temporal. Músculo temporal aqui, ó, do outro lado também. Tá? Aqui, ó, hipocampo, essa região aqui. Amígdala, essa outra região aqui, ó. Aqui, ó. Sendo mostrada aqui, ó. Aqui a basilar, a artéria basilar. Tá aqui, ó. Aqui a ponte. Quarto ventrículo e o cerebelo, tá? E tudo isso aqui logo temporal, tá bom? Bom, lógico que tem mais estruturas aqui, mas isso é um básico para vocês se guiarem, tá? Vamos dar mais uma olhada em outro corte horizontal. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui ele já desceu um pouquinho, ó. Eu estou vendo a parte de cima, estou tendo uma vista dorsal, mas já desceu um pouco. Já pegou o olho, não é? Então vamos ver aqui, ó. Segundo par, tá aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó. É segundo par craniano. Tá? Aqui, ó. Olho. Isso aqui é olho, tá? E aqui a gente já pode ver a hipófise. Que a hipófise não é? Vai se alojar
na célula túrcica, não é? Tá? Aqui, ó, aqui vem o osso temporal. Isso aqui é o osso temporal, tá? Aqui o músculo temporal, a ponte, tá? Quarto ventrículo, a artéria basilar, aqui ó, o hipocampo, e aqui mais rostral, né? Mais para frente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a amígdala, tá? Então, essa é a visão que a gente tem, não é? Que a gente consegue ver. Nas neurocirurgias onde se tira o hipocampo, a hipocampectomia, não é? Uma cirurgia que é feita muito que é feita muito para epilepsia, não é? Quando se tira o hipocampo aqui, às vezes o neurocirurgião consegue ver o terceiro par craneano, consegue ver o óculo motor aqui, não é? Dentro do processo de neurocirurgia. Ele entra pelo lado aqui, ó, e vai retirar essa estrutura, não é? Que é o hipocampo, que normalmente é o principal foco, não é? De descargas que vai acabar gerando a epilepsia, o principal foco epilético, que essa epilepsia vai se propagar para diferentes regiões do encéfalo. Tá? Então, mais uma vista aqui, mas volto a dizer, essa aula aqui, ó, importante, segundo par craniano. E aqui tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, olha aqui, ó. Aqui é a hipófise, vamos primeiro e segundo par, tá aqui, ó. Segundo par craniano, tá aqui, ó. Aqui, ó, a carótida interna, logo atrás aqui, ó. Tá? Aqui, ó, isso aqui, ó, é a hipófise, que está como pituitária, aqui no inglês eles usam muito o termo pituitária, em português também se usa, tá? Tudo aqui, ó, lobo temporal, hipocampo, hipocampo aqui, amígdala um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá? Amígdala um pouquinho mais para frente aqui. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, do osso temporal, e aqui a musculatura temporal, tá? Quarto ventrículo, ponte cerebral, tá? E aqui os olhos, ó. Tá? E aqui também ainda dá para ver um pouquinho aqui, ó. Dá para ver um pouquinho do elevador da pálpebra aqui, ó. Desse lado aqui dá para ver um pouquinho do elevador da pálpebra e um pouquinho aqui desse outro lado. Tá? Bom, seguimos? Ó, nós estávamos em em cortes horizontais, estava sendo cortado ao longo do horizonte, tá? Agora a gente vai passar para um outro tipo de corte, que é o corte coronal. Então, eu estou cortando aqui, ó. Aqui um corte coronal, tá? Aqui a gente tem esse corte coronal. Vamos ver primeiro o segundo par craniano. Olha que lindo ele aqui, ó. Onde está o mouse aqui, ó. Bem no centro aqui, ó. Tá? Lógico que não está dizendo, né? Em cima e embaixo. E os lados, não é? E também estamos na mesma escala de 1 centímetro aqui, ó. Aqui está o segundo par craniano. Essa imagem eu acho muito bonita porque essa imagem ela consegue mostrar os músculos que movimentam os olhos, tá? Esse tipo de corte mostra bem os músculos que movimentam os olhos. Eu quis colocar isso aqui, ó. Primeiro reto lateral, tá aqui, ó, olha aqui, ó, músculo aqui, ó, lateral, não é? Reto inferior, tá aqui, ó, aqui embaixo, inferior. Reto medial, tá aqui, ó, medial, tá? Reto superior, esse aqui, lateral, reto medial, reto inferior, tá? Reto lateral, reto inferior,
reto medial e reto superior. E aqui, ó, o oblíquo, tá? O oblíquo superior. Você pode notar que o oblíquo superior, ele tem um músculozinho que fica aqui em cima, olha aqui, ó. Aqui por cima dele, ó. São dois, ó, na realidade, olha aqui, ó. Olha o oblíquo superior aqui, ó. E tem um músculo, outro músculo aqui em cima. Qual é esse músculo que está aqui em cima? O elevador da pálpebra, tá? E aqui o encéfalo não é. Aqui o lobo frontal do encéfalo, tá? Seguindo, olha aqui, ó, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês. Olha aqui, ó, segundo par craniano, tá? Reto lateral, reto inferior, tá? Notem que aqui eu já estou um pouquinho mais para trás, não é? Esse corte ele não é exatamente na mesma posição do que aquele que eu mostrei para vocês. O que eu mostrei para vocês é um pouquinho mais para frente, ó. É um pouquinho mais rostral. Agora a gente já passou para um corte um pouquinho mais caudal, tá? Então olha aqui, ó. Só que esse aqui eu não tenho, o Paxinos não mostra esse corte, ele só mostra o esquema, tá? Reto lateral, reto inferior, reto medial, reto superior, oblíquo superior, tá? E aqui, ó, o elevador da pálpebra, tá? E aqui o lobo frontal, tá? Mais um corte coronal. Olhem o nosso querido segundo par aqui, ó. Olhem que lindo. Aqui já fica um pouco mais difícil, né? De localizar os músculos que movem o olho, tá? Mas aqui, isso aqui é reto lateral, tá? Mas olha aqui, olha o segundo par craniano aqui, ó. Olha que lindo o segundo par craniano. E aqui o lobo frontal. Tá? Nesse corte coronal, ele tá vindo mais para trás aqui. Bom, uma coisa importante é que nós temos o quê? Quando sai da retina, essa nomenclatura aqui é importante que a gente saiba, tá? Quando sai da retina, é o segundo par craniano, o nervo óptico, tá? Depois chega no quiasma. Vocês vão ver que parte das fibras decursa no quiasma e parte segue do mesmo lado, tá? Parte decursa e vai ser contralateral e parte segue do mesmo lado ipsilateralmente. Ipsilateral é o termo que a gente usa quando as fibras seguem do mesmo lado, tá? Então, olha aqui, ó. Vem o segundo par, nervo óptico. Quando chega no quiasma e passa do quiasma, ele recebe o nome de trato óptico. Essas fibras recebem o nome de trato óptico, tá? Aí vai acontecer o quê? Esse trato óptico parte vai fazer o quê? Vai ir para o hipotálamo, essa informação visual vai para o hipotálamo, numa via retino-hipotalâmica. Ritmos circadianos são controlados, precisam dessa via retino-hipotalâmica, tá? Parte vai para o pretecto, depois vocês vão ver que isso é intimamente ligado a uma associação com o terceiro par craniano, tá? Parte vai para o colículo superior, isso está relacionado com vias de equilíbrio e postura, tá? E uma grande parte vai para cá, para o núcleo geniculado lateral do tálamo. Depois que chega no núcleo geniculado lateral do tálamo, eu tenho um conjunto de fibras que saem aqui, ó, e vão fazer o quê? Tá? E eu tenho um conjunto de fibras que vão sair, né, dessa via aqui, né, desse trato áptico, né, e desse núcleo lateral do tálamo, e vão fazer o quê? E vão se espalhar por diferentes regiões do encéfalo, tá? O nome disso é radiação óptica, tá? O que nos interessa, por enquanto, é só até aqui, ó. Ou seja, só o nervo óptico, tá? Até esse quiasma. Depois tem toda uma fisiologia da via retino-hipotalâmica, da via retinopratectal, da via retinotectal, não é, que o colículo superior é chamado de tecto óptico. Tem
tem 2 aulas bem grandes sobre visão, explicando todas essas vias. Primeiro, a gente tem que só conhecer esse nervo óptico. Aqui não é essa região do quiasma óptico. Tá? Bom, aqui tem uma coisa que é bem interessante, que é bem importante que a gente sabe. Já comentei isso em outras aulas, não é? Isso aqui a gente comenta na aula de visão e depois comenta. Isso aqui também é comentado na aula de hipófise. Tá? Então, olha aqui. Ó. Aqui nós temos a retina, tá? Do olho esquerdo, a retina do olho direito. Tá? E aqui o nervo óptico direito, nervo óptico esquerdo. E aqui quiasma óptico. Tá? Ó, a retina, nós temos o quê? Nós temos uma retina temporal e nós temos uma retina nasal. Aqui é a retina temporal de um olho, retina nasal desse mesmo olho, retina temporal de um olho, retina nasal e retina temporal. Tá? A retina nasal, a retina temporal de um olho, ela observa o campo nasal. E a retina nasal observa o campo temporal. Tá? Ok? Pois bem, as fibras da retina temporal, elas vêm e seguem ipsilateralmente, certo? Até o núcleo geniculado lateral. As fibras da retina nasal, aqui, ó, elas vêm e fazem o quê? E decussam no quiasma óptico. Pois bem, se eu lesar a retina em algum ponto, tá? Se eu lesar pontualmente a retina em algum ponto, um pontinho, tá? O paciente faz o que a gente chama de escotoma. O escotoma, ele perde uma partezinha do campo visual. Às vezes, ele pode fazer um escotoma tão pequeno que talvez ele perceba durante algum tempo, mas depois o córtex visual tapa isso e ele tapa com as imagens adjacentes e a imagem pode ficar um pouquinho borrada ali, mas ele não tem grandes perdas. Mas ele pode ter um escotoma que é um pedaço que ele não enxerga. Tá? Mas, se ele fizer assim, se ele cortar o nervo óptico, se ele tiver uma lesão do nervo óptico, tá? Por algum motivo qualquer, pode ser um trauma cranioencefálico, pode ser uma lesão no olho, pode ser uma infecção bacteriana, são coisas que podem fazer esse tipo de coisa, tá? Então, se ele lesa o nervo óptico, tá? Ele perde a visão de um olho. Então, aqui ele está lesando o nervo óptico direito e ele está perdendo totalmente a visão desse olho direito. Faz uma lesão total desse nervo óptico e perde toda a visão desse olho, tá? Bom, agora vamos ao seguinte. Se ele lesar, tá? O quiasma óptico. A gente vai só até aqui, né? Na aula de neuroanatomia, tá? Depois, na neurofisiologia, a gente entra, vai fazer as diferentes lesões, vou mostrar para vocês as quadrantopsias e todos os problemas que podem acontecer, tá? Vamos só até aqui para não gerar muita confusão. Se ele lesar o quiasma óptico, ele faz o quê? Se ele corta bem no meio aqui. Ou se ele tiver um problema, comece lesando aqui, ele vai perder isso aqui, ó. Ele perde a retina nasal de um lado e a retina nasal do outro. A retina nasal de um lado e do outro, elas enxergam o campo visual temporal. Então, ele perde a retina nasal, olha aqui, ó, bem as fibras da retina nasal, que pegam o campo visual temporal. Quando pega esse campo visual temporal, vai fazer o quê? Pega esse campo visual temporal, se eu cortar aqui, ó, ele perde o campo visual temporal. Então, ele perde a visão lateral. Não é? Ele diminui o campo visual dele. Isso se chama hemianopsia heterônima. Tá? Esse é o nome que a gente dá para ele. Ele perde metade do campo visual das partes laterais. Tá? Ele fica com uma visão mais centrada, tá? mais central. Tá ok? Bom,
Davi e Golias é uma história bíblica, não é? Eu já contei também em outras aulas, eu vou repetir essa história, não é? No qual contam que um indivíduo de um porte muito grande, que era o Golias, ia lutar contra um indivíduo de um porte muito pequeno, o Davi, e o Davi mata o Golias. Pelo que é narrado, o Davi era um paciente com gigantismo. Gigantismo, o paciente tem que ter um aumento da secreção de hormônio do crescimento. Para ter um aumento da secreção de hormônio do crescimento, normalmente isso é um tumor de hipófise, que secreta mais GH, um tumor de adeno-hipófise, um adenoma. E esses adenomas, eles fazem o quê? Eles, como são, lembrando que a hipófise fica logo abaixo do quiasma óptico, esses tumores eles podem crescer e podem pressionar esse quiasma óptico, começando a pegar ele na região central, não é? Se a gente pegar na região central, vai acontecer isso aqui, ó. Se ele começa a lesar na região central, o indivíduo perde o campo visual lateral, não é? Então, quando ele perder esse campo visual lateral, quando ele fizer essa hemianopsia heterônima, ele vai diminuir a capacidade visual dele. Pacientes com aumento de GH também tem problemas ósseos, né? Tem uma dificuldade de mobilidade muito grande. Pacientes com gigantismo tem uma causado pelo aumento do GH antes da puberdade, não é? Eles também têm uma dificuldade de movimentação muito grande. Então, a história que eu conto é que, na realidade, não teve muita glória a batalha entre o Davi e o Golias. O que o Davi fez foi apedrejar um pobre moço que fazia o quê? Que não tinha uma grande movimentação, que tinha um problema ósseo significativo e que não enxergava direito porque provavelmente tinha um adenoma de hipófise que comprimia o quiasma óptico e com isso ele perdeu o campo visual lateral, tá? Bom, acho que são essas as informações sobre o primeiro e segundo par. Aqui a gente tem a bibliografia, tá? Angelo Machado, Jotes, tá? Aqui o Atlas do Paxinos, que é o Atlas do Mai, não é? E tem algumas figuras do Netter aqui também para vocês, tá bom? Acho que sobre o primeiro e segundo par é isso. Acho que você já tem uma boa noção para a gente poder prosseguir, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Um grande abraço.